Continuar nosso estudo das notas de aula, agora entrando nas notas de aula 9, e o nosso assunto são as funções contínuas, né? Particularmente as funções contínuas em um ponto do seu domínio. Eu sou a professora Cibele Vinagre, da UF e do CEDERJ. Bom, lá no cálculo, a continuidade é estudada, continuidade no ponto, né? É estudada por meio de limite. Então, não é à toa que a definição de função contínua no ponto é muito parecida com a definição de limite. Vamos ver e depois vamos ver quando é que vale aquela relação do cálculo, né? Como é que a gente usa limite para tratar a continuidade no ponto. Olha só, para definir uma função contínua, ela tem que, então eu estou dizendo que ela tem um domínio x. Aí agora, olha, já começou diferente. O ponto x0 em que eu vou falar da continuidade, esse ponto tem que ser um ponto do domínio da função. Lembra que isso não acontecia lá para o limite. E aí, disse que uma função contínua, a função f é contínua em x0, ponto de seu domínio, quando, para cada número real epsilon maior que zero, existe um número real delta maior que zero, tal que para todo x domínio, se a distância de x a x0 é menor que delta, então a distância do f de x ao f de x0 é menor que epsilon. Quais são as diferenças aqui? Primeiro que para definir para usar pela definição, falar de continuidade no ponto, você não tem que falar de ponto de acumulação, mas precisa que o ponto onde a função é contínua precisa elemento do domínio da função. Outra coisa, aqui está dizendo lá no domínio, aqui tinha maior que zero, ou seja, o x não podia ser igual ao x0. E aqui, essa exigência aqui cai. Justo, né? Porque como o x0 está lá no domínio, então o x pode ser igual a x0. E a outra diferença é que aqui, em lugar de ter um limite L, o que aparece nessa parte aqui é a função, o valor da função no ponto x0, que de novo faz sentido por causa dessa condição de o x0 pertencer ao domínio da função. Então, a interpretação, então, está dizendo que para todo epsilon maior que zero, ou seja, para cada vizinhança do x0 que eu pegue, arbitrária, tem que existir uma vizinhança do x0, ou seja, tem que existir um raio, tal que, se o x estiver nessa de vizinhança, todo x nessa vizinhança, inclusive o x igual a x0, o f de x cai dentro dessa vizinhança aqui do f de x0. E aqui, então, está escrito, né? Então, tem bastante semelhança com a definição de limite num ponto. E aqui está escrita a definição usando vizinhança, que vocês também encontram lá nas notas de aula. Então, aqui, para cada epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para todo ponto do domínio, ponto x do domínio, se x pertence à vizinhança de centro, e aqui eu troquei, né? Fiz bobagem. De centro em x0
e raio delta, então o f de x pertence à vizinhança de centro em f de x0 e raio epsilon, tá? Aquela mesma ideia de domínio, só com as devidas alterações, né? Por causa da definição. Bom, e aí a pergunta que não quer calar é, ora, e aí qual é a relação, por que lá no cálculo então se usa limite para tratar de continuidade e não aparece essa definição? Bom, primeiro também lá não aparece a definição de limite, tal como a gente estudou aqui. Mas, para que as duas sejam equivalentes, para você conseguir dizer f é contínua, meu Deus, f é contínua em x0, atenção, em x0 que pertence a x, se somente se limite quando x tende a x0 de f de x igual a f de x0, que é como aparece lá no cálculo, é preciso que o x0 seja não só ponto de acumulação do x, ou não só seja ponto de x, como exigido na definição, mas para você fazer a relação com o limite, é preciso, para falar de limite, precisa que o x0 seja ponto de acumulação do domínio da função. Então, quando o ponto x0, além de pertencer ao domínio da função, for ponto de acumulação do domínio, então você pode indistintamente usar a continuidade no ponto, falar de continuidade do ponto e falar de limite da função no ponto, sendo igual o valor da função no ponto, né? Limite da função no ponto é igual o valor da função no ponto, né? Bom, mas também uma pergunta que deve estar surgindo é que, mas lá no cálculo não se fala em ponto de acumulação. Sim, porque isso até eu comentei lá na parte de limite. Porque no cálculo, para simplificar a primeira apresentação desses conceitos, ao invés de se tratar de um conjunto qualquer X, trabalha-se com intervalos, né? E nos intervalos, todo ponto é ponto de acumulação. Pode ser até um intervalo fechado, sendo que aí, nesse caso, os extremos, eles vão ser pontos de acumulação à direita e à esquerda, assim também, como só se vai poder falar de limite lateral e também só se vai poder falar continuidade à direita e à esquerda, tá bom? Então, lá no cálculo, como se trabalha com intervalo e não com conjuntos quaisquer, x, como aqui, eles não falam de ponto de acumulação, né? Bom, eu vou fazer mais um exemplo do trabalho com a definição. Já peguei agora com a definição de continuidade. Peguei um exemplo mais delicado, tá? Que também foi trabalhado lá na parte de limite, mas como eu noto, né, que existe bastante dificuldade nesses exemplos, de entender o raciocínio, nesses exemplos um pouquinho mais complicadinho, daquele tipo que você tem que escolher, impor uma condição sobre o delta a priori, e depois considerar essa definição, eu vou fazer mais um exemplo desse caso, tá bom? Então, e aí é sempre um treino de trabalho com a linguagem matemática, a leitura e o trabalho com essa, e a redação de raciocínios usando, né, todas as ferramentas que a gente aprende da linguagem matemática, tá bom? Então, aqui eu estou pedindo para mostrar pela definição que a função f, definida em R sem o ponto 3 e com valores em R, né? E cujo a expressão f de x é 1 sobre x menos 3, é contínua no ponto x0 igual a 1.
né? Bom, para a gente tratar da continuidade, vai ter que saber qual é o valor de f de 1. Aqui eu já coloquei quem é o domínio, esse daqui é o x, né? Aqui é a expressão, o x0 é 1, né? E quem é o f de 1? Aqui, o f de 1 é quem? Que a gente vai precisar fazer, né? Vai ser 1 sobre 1 menos 3, que vai ser menos 1 meio, certo? Então, vamos lá. O que eu tenho que mostrar? Que a f é contínua em x0 igual a 1. Então, vai ter que necessário mostrar que para cada pela definição, foi o que eu pedi. Para cada número real epsilon maior que zero, existe um delta real maior que zero, tal que para todo x do domínio, atenção, agora não se tira, o x pode valer 1, para todo x, se a distância x a 1 é menor que delta, então a distância de 1 sobre x menos 3 menos o f de 1, né, que é esse menos meio, é menor que epsilon. Né? Repara que, então, como sempre, nesse enunciado aqui, né? Para todo epsilon tem que mostrar que vale alguma coisa, não tem jeito. Eu vou começar, seja epsilon maior que zero. Maior que zero, né? E aí, o que eu vou ter que fazer? Achar o delta. Um delta que sirva para todo x nessa situação. Então, o que eu quero fazer? Vou fazer um procedimento algébrico preliminar, tá? Procurando um delta, sendo que esse delta tem que ser maior que zero, tal que para todo x, né? Eu vou colocar aqui para todo x que pertence, só para lembrar quem é o domínio da função, né? Porque como, né, vai aparecer aqui, às vezes a gente precisa ter atenção a isso, né? Porque tá aparecendo no denominador e tudo, tá bom? Então, vamos lá. Como sempre, a gente desenvolve essa parte aqui, buscando uma expressão mais simples, onde eu possa isolar módulo de x menos 1 e multiplicado, né, por constantes, né, poderia ser somado também, mas multiplicados por constantes, e aí sim eu vou comparar com epsilon. Então, vamos lá. O que vai dar 1 sobre x menos 3? Menos... Bom, aqui aí eu já vou colocar direto, né? Isso dá mais meio, né? Aqui. Isso daqui então, resolvendo, não tem que fazer, vai ser 2 mais x menos 3. 2 embaixo no denominador, que multiplica x menos 3. Tá? Aí, fazendo as continhas, isso vai dar... né? Em cima vai ser módulo, né? O módulo quociente, a quociente dos módulos. Em cima vai ficar x, fazendo a conta da x menos 1, já posso separar assim. E embaixo vai ficar 2, mas ali o x menos 3 eu tenho que manter no módulo. Tá? Porque eu não sei o valor de x menos 3. O valor do 2 eu sei. Módulo do produto é produto dos módulos. Módulo de 2 vezes x menos 3 é 2, que é o módulo de 2 vezes x menos 3. Tá bom? Aí, que bom, já apareceu aquilo que eu queria, que é o módulo de x menos 1, mas aparece aqui no denominador o fator módulo de x menos 3, que aí eu não posso comparar com epsilon, porque o meu delta não pode depender do x, porque o que eu preciso mostrar é exibir um delta que sirva para todo x
nessa situação. Então, eu não posso supor que o x depende de alguém que depende dele mesmo, né? Se o delta vale para todo x, né? Como o delta vem antes, ele não pode depender de algo que vem depois, que é o x. Bom, aí o que faz? Então, eu preciso avaliar, digamos assim, como comparar módulo de x menos 3 com uma constante. Então, o que a gente faz? A gente, sim, como o delta, eu tenho que achar um delta suficientemente pequeno para que valha essa situação aqui, então o que importa é que ele resolva o meu problema, né? O quão pequeno ele não importa, contanto que ele resolva. Então, por exemplo, eu vou impondo que o módulo de x menos que o delta, né, que o delta seja menor ou igual que 1, né? Isto é, né, que o módulo de x menos 1 seja menor do que 1. Então, eu já fiz uma imposição, uma restrição sobre o módulo de x menos 1. Depois, ao final, eu vou ter que considerar essa restrição, né? E aí, nem sempre eu pego 1, né? Mas, por exemplo, lá no EP7 tem um exercício para mostrar que você tem que prestar atenção, né, na hora de fazer a conta, porque nem sempre o 1 serve, né? Tem que prestar atenção naquilo que você acha. Vamos ver. Então, aí o que eu tenho? Sabendo que o x, né, menos 1 é menor que 1, então isso me diz que menos 1 é menor que x menos 1 é menor do que 1. Só que eu quero que apareça x menos 3 e que eu consiga estabelecer um módulo de x menos 3. Na verdade, eu preciso que apareça módulo de x menos 3. Eu tenho que introduzir o módulo, reintroduzir, porque eu tirei daqui para cá, e isso é um resultado de módulo, e agora eu tenho que trabalhar para aparecer x menos 3 e depois conseguir falar do módulo de x menos 3. Atenção, boa parte da dificuldade nesse exercício é o trabalho com módulo, tá? Então, vamos lá. Eu quero que apareça x menos 3, aqui eu já tenho x menos 1, eu vou somar menos 2, né? Mais menos 2 em todos os membros. Então, vai ficar menos 1 menos 2 vai dar menos 3, é menor que x menos 3, é menor que menos 1. Então, eu escolher 1, serviu. Quando é que não serviria? Quando por exemplo, se o x menos 3 estivesse entre um valor positivo e entre um valor negativo e um valor positivo, aí não vai dar para dizer quem é o módulo dele. Para essa majoração, essa restrição aqui vai ser boa quando aquele termo que eu preciso majorar, que eu preciso fazer aparecer, que nesse caso aqui é o módulo x menos 3 ou x menos 3, ou ele é todo negativo ou todo positivo, para eu conseguir reintroduzir o módulo. Né? Se aparecesse aqui que o x menos 3 estava entre menos 3 e 1, ou 2, alguma coisa positiva, eu não ia poder falar do módulo dele, né? Eu consigo dizer quem é o módulo de um número quando ele é positivo e quando ele é negativo. Se ele está entre um positivo e um negativo, aí eu teria que fazer casos, e aí não é o procedimento aqui, tá? Então, aqui tá ótimo. Então, isso daqui é menor que 0. Então, olha só, lembra que quando um número
y é menor que zero, então como é que é o módulo de y? É menos y. Então, para eu reintroduzir o módulo, eu tenho que fazer aparecer menos y aqui. Então, eu vou multiplicar tudo, né? Tirar esse, multiplicar tudo por menos 1. Multiplicar por menos 1, tá? Então, vai ficar 0 é menor do que 1, é menor que menos, não é isso? É isso, né? Que aí vai trocar tudo de posição, né? Ou você troca o sinal, coloca esse sinal de desigualdade, é que eu prefiro escrever do menor para o maior. Então, vai ficar 1 menor que x menos 3 é menor do que 3. Podia escrever que 3 é maior do que menos 3, né? Aí sim, mas aí, né, como o x menos 3 é menor que zero, então o módulo de x menos 3 é igual a menos x menos 3, né? Aí, vou seguindo, eu vou ter que 1, aí eu posso escrever menor que módulo de x menos 3. Aí sim, essa passagem é delicada, mas é propriedade de módulo. Não pode fazer aleatoriamente, não pode. Isso aqui não é conta de multiplicar ou de dividir, que é um algoritmo. Não, tem que fazer pensando, né? Por isso que eu disse que você guarda os procedimentos, assim, a sequência, sim, mas tem que fazer pensando, né? Ah, sim, aí eu tenho. Aí, voltando lá para o que eu tinha aparecido lá, voltando, né? Módulo de 1 sobre x menos 3 mais 1 meio. Isso daqui tinha dado x menos 1, 2 módulo de x menos 3. Aí sim. Ah, desculpa. Antes da gente fazer isso, porque ali eu não quero módulo de x menos 3. Eu quero 1 sobre módulo de x menos 3, né? Que ele vai aparecer no denominador. Mas aí, como o x é diferente de 3, né? Isso aqui então é tudo diferente de zero. Então, o que eu vou ter? 1/3 é menor que 1 sobre módulo de x menos 3 é menor do que 1. Aí sim eu posso voltar, voltando, né? 1 sobre x menos 3 mais 1 meio é igual a módulo de x menos 1 sobre 2 módulo de x menos 3. Mas aí, essa parte aqui, né, que você pode até, só para entender o que eu vou fazer, pode pensar que é isso daqui, né? Que aqui é sobre 2 e aqui vezes 1 sobre módulo de x menos 3. Mas aí, essa parte aqui é menor que 1. Então, esse produto todo é menor que módulo de x menos 1 sobre 2. Pronto. Só que aqui só tem módulo de x menos 1 e uma constante. E, então, módulo de x menos 1 sobre 2 é menor que epsilon, somente se o módulo de x menos 1 é menor que 2 epsilon, tá? E aí, o que acontece? Então o delta tem que ser, pode ser 2 epsilon ou menor que 2 epsilon. Mas como havia uma restrição do delta ser 1 ou menor que 1, né, menor ou igual que 1, aí a gente toma delta. Então, como tem que ser menor ou igual que 1, menor ou igual que 2 epsilon, né, a gente tem tomado o valor aqui, a gente toma delta igual ao menor dos dois, o mínimo entre 1 e 2 epsilon, tá? Aí, voltando, aí, tomemos
delta igual o mínimo entre 1 e 2 épsilon, né? Aí, agora voltando, o que a gente vai ter que mostrar? Agora tem que mostrar que esse delta, porque aquela parte do procedimento preliminar não é a prova, não aparece na prova. Agora você tem que mostrar que aquele delta ali que você está dizendo que serve, você tem que provar que ele realmente serve. Então, vamos lá. Seja x, né? Como é para todo x, o que eu tenho que mostrar? Eu vim aqui, não falei? Eu tenho que mostrar porque para todo x real diferente de 3, se a distância de x a 1 é menor que aquele delta que eu estou anunciando ali, então essa distância de 1 sobre x menos 3 ao menos meio é menor que epsilon. Como é para todo x, seja um x que pertence ao R menos e é diferente de 3, tal que o módulo de x menos 1 seja menor do que delta. Ó, como delta é um mínimo entre 1 e 2 épsilon, o que eu tenho? X menos 1 é menor do que 1 e x menos 1 é menor que 2 épsilon. Aí, voltando, aí vamos agora provar, então. Eu peguei um x em R diferente de 3, tal que acontece essa condição aqui, agora tem que provar que para esse x vale essa condição toda aqui. Se eu provar para esse x, eu vou provar para todos naquela condição. Então, 1 sobre x menos 3 menos, né, menos meio, agora eu vou escrever tudo direitinho, né? Isso é 1 sobre x menos 3 mais 1 meio, que é igual a, fazendo as continhas, vai ser 2 mais x menos 3 sobre 2 vezes x menos 3. E aqui eu já posso escrever, né, que vai ser módulo de x menos 1, 2 vezes x menos 3, né? Aí agora eu vou chamar essa desigualdade aqui de 1 e essa desigualdade aqui de 2. Então, por 1, o que eu tenho? Que menos 1 é menor que x menos 1 é menor que 1. Logo, né, tem que somando menos 2, né? Menos 3 é menor que x menos 3 é menor que menos 1, que é menor que 0, né? Aí, como? Então, né? Então, o módulo de x menos 3 é igual a menos x menos 3, né? Continuando, o que eu tenho? Que eu vou ter que 0 vai ser menor, né? Eu vou multiplicar tudo aqui por menos 1, né? 0 é menor do que 1, que é menor do que menos. Cuidado, tem que aparecer esse aqui, hein? Tô fazendo uma conta, não tô fazendo aparecer o que eu quero. 3, né? Aí esse daqui é o que eu quero, então o que eu cheguei? Que 1 é menor que módulo de x menos 3 é menor do que 3. Como x é diferente de 3, então, porque eu vou ter que 1 terço é menor, né, que 1 sobre módulo de x menos 3 é menor do que 1, tá? Voltando, o que eu tenho? Que o módulo
de 1 sobre x menos 3 menos, né, eu tinha escrito assim, que é igual a módulo de x menos 1 sobre 2 vezes, vou escrever assim, né, x menos 3, para ficar bem claro para o meu leitor. Isso daqui é menor, vou botar aqui por 3, né, aqui, aí usando 3 ali, e aquilo é menor do que módulo de x menos 1 sobre 2, que é menor, mas lembra que o x menos 1 também é menor que 2ε, aí usando 2 aqui, isso é 2ε sobre 2, lembra disso, ó, daqui, ó, eu tô usando essa parte aqui, né? Isso daqui é igual a ε. Aí, o que eu provei? Que para todo x real diferente de 3, se x menos 1 é menor que delta, então, módulo de... Aí, eu vou escrever assim, né? Bom, tudo bem. F de x... Não, 1 sobre x menos 3 menos meio é menor que epsilon, né? Como eu fiz para aquele x, satisfazendo essas condições, aí eu posso afirmar para todos. E aí, então, eu tenho o enunciado completo para todo. O epsilon era arbitrário, né? Eu fixei um epsilon lá, para aquele epsilon eu arranjei um delta, né? Que foi delta igual ao mínimo entre 1 e 2 epsilon, repara que o delta depende do epsilon, né, tal que vale essa situação. E aí, por definição, a função é contínua, tá bom? Tá, muito obrigada, espero que tenha ajudado.